Oi, meu nome é João Possamay, eu tenho 19 anos, curso Medicina na UFSC e eu sou professor de Química C de vocês do Einstein Floripa. Seguindo a tradição einsteiniana, minha coisa estranha é que por refeição eu como mais ou menos 1 quilo no almoço e na janta. Eu preparei essa aula para ser acompanhada junto com o material que eu deixei para vocês na plataforma Educo, ou você pode baixar ele aqui embaixo na descrição também, ok? Bem, vamos aos negócios então. A Química C é a frente que o Einstein Floripa separou para o estudo da química orgânica. A química orgânica, para quem não sabe, é a química do estudo dos compostos de carbono. Se você nunca teve contato com a química, você deve estar se perguntando, tá, mas que diabo que é o carbono? Bem, para eu responder essa pergunta para você, antes você vai precisar saber que Tudo são átomos. e tudo mesmo. O ar que você respira, o chão que você pisa, a comida que você come, as pessoas que você ama, tudo que você enxerga e consegue tocar são átomos. Mas o que é um átomo, afinal? Bem, antes disso você precisa entender o que é a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, e tudo que tem massa, ou seja, peso. Eu sei que peso e massa não são a mesma coisa. Para química essa diferença não importa. Mas eu vou deixar para o professor de física de vocês fazer esse trabalho de fazer essa distinção, ok? Desculpa, Isaac Newton, mas a vida é assim. Como por exemplo, essa câmera aqui na minha mão, ela é feita de matéria, porque ela ocupa lugar no espaço e ela tem massa. Basicamente, massa é tudo aquilo que você consegue ver, tocar e sentir. Aí você me fala, pô, mas eu não consigo ver o ar, então o ar não é matéria? Ele é assim. Se você encher um balão com ar, esse balão vai ter um volume de ar dentro dele e vai ter uma massa de ar dentro dele também. E lembra que eu falei antes que Tudo são átomos. Então, eu quis dizer mais precisamente que toda a matéria é feita de átomos. Ah, e rapidinho, antes disso eu só queria que vocês soubessem que cargas opostas se atraem, então se eu tenho uma carga positiva aqui e uma negativa, elas vão se atrair. E se eu tenho carga de sinais opostos, como por exemplo, duas cargas negativas, elas vão se repelir, se afastar. Duas cargas positivas também vão se afastar. Os átomos, eles são partículas muito pequenas. Você podia ter o microscópio mais potente do mundo, a lupa mais potente do mundo, e não importa o quanto você aproximasse, ainda assim você não iria conseguir ver átomos. Você já deve ter visto uma imagem parecida com essa, dizendo que isso era um átomo. Aqui no meio a gente tem o núcleo, que é positivo, e ao redor do núcleo a gente tem a eletrosfera, que é negativa. Se a gente pegar o núcleo, nele tem dois tipos de partículas. Os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que, como o nome diz, são neutros. Ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera ela é feita de partículas muito menores do que os prótons e os nêutrons, que são os elétrons. Partículas negativas ao redor do núcleo. Essas partículas são muito pequenas, e a massa delas também é muito pequena. Para você ter ideia, a massa do elétron é quase 2000 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Bem, falando em prótons e nêutrons, os dois eles têm exatamente a mesma massa, o mesmo peso. E para medir essa massa, a gente criou uma unidade que se chama unidade de massa atômica. E do mesmo jeito que quilograma você escreve só como kg, a unidade de massa atômica a gente escreve ela só como U. Então, cada próton tem 1 U de massa e cada nêutron tem 1 U de massa. Você não precisa saber o número exato da massa do elétron, você só tem que saber que o elétron pesa muito menos do que um próton ou um nêutron. Tanto que, olha só, se a gente quer saber a massa de um átomo, a gente pode desprezar a massa dos elétrons, porque ela é muito pequena. A gente só considera a massa do núcleo. Se você quer descobrir a massa do átomo, então, é só você somar quantos prótons, quantos nêutrons tem, e pronto, você descobriu a massa desse átomo. Ah, e eu queria dizer que essa figura aqui que vocês estão vendo, ela é só uma ilustração. Um átomo de verdade não é assim. Para você ter uma ideia, se o núcleo fosse do tamanho de uma bolinha de ping-pong desse tamanho, a eletrosfera ela ia ser do tamanho de um estádio de futebol. E tudo que existe entre o núcleo e a eletrosfera é espaço vazio. Então o que a gente tem? A gente tem que a eletrosfera tem um volume muito grande, mas quase nenhuma massa. E o núcleo ele é muito pequeno e tem quase toda a massa de um átomo. Os prótons e os elétrons, eles têm a mesma carga, só que de sinais contrários. O próton tem uma carga e o elétron tem exatamente essa mesma carga, só que negativa. E olha só, os átomos são neutros. Quer dizer que eles não têm carga resultante, ou seja,
ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. E se um átomo tivesse um número diferente de cargas positivas e negativas, ele teria uma carga resultante, só que daí a gente ia chamar ele de íon. Mas não se preocupa com isso agora. Vocês vão estudar isso mais pra frente, na frente de Química A. Eu sei que eu acabei de jogar um monte de nome na cara de vocês, você deve estar se perguntando, ai meu Deus, por que eu tenho que aprender isso? Porque o vestibular cobra. Não, não é só por isso. Eu acho que se a gente entende como que funciona a coisa que literalmente compõe o mundo inteiro à sua volta, a gente consegue entender melhor o mundo e como as coisas funcionam e tomar decisões informadas. Eu sei que com esse conhecimento muito histórico não dá pra fazer muita coisa, mas a gente tem que começar em algum lugar, ok? Bem, agora vamos para o nosso próximo tópico. Bem, agora o nosso próximo tópico então, os elementos químicos. Você já deve ter ouvido falar sobre elemento químico em algum lugar. Eu sei que o nome parece meio assustador, mas o conceito é bem simples. A gente define um elemento químico de um jeito bem simples. Todo átomo que tiver o mesmo número de prótons no núcleo é o mesmo elemento químico. Como assim? Olha só, todo átomo no universo, qualquer que seja, que tiver um próton no núcleo, vai ser o átomo de hidrogênio. Não importa quantos nêutrons ele tenha, quantos elétrons, contanto que ele tenha um próton no núcleo, ele vai ser um hidrogênio. Outro exemplo de átomo que você já deve ter ouvido por aí é o sódio. O sódio é o elemento químico que o átomo dele tem 11 prótons no seu núcleo. Só isso. Mas assim, relaxa, tá? Você não tem que ficar decorando quantos prótons tem em cada átomo, quantos nêutrons, quantos elétrons, relaxa. Você só precisa entender o conceito de elemento químico, ok? Agora que a gente entendeu o que é um elemento químico, a gente pode finalmente falar o que é o carbono. O carbono é o elemento químico que tem 6 prótons no seu núcleo. Nenhum a mais, nenhum a menos. E por que a gente estuda a química do carbono? Cara, porque ela é riquíssima. A química do carbono é a química dos seres vivos. Se você desse um zoom na minha mão, você começar a ver células, se você desse um zoom nessa célula, você vê a parede da célula, você ia ver que a parede da célula ela é feita de lipídios, lipídios são só uma cadeia muito longa de carbono. Você ia ver que as proteínas que compõem o seu corpo também, elas são só uma cadeia muito longa de carbonos. Você ia ver que o pelo desse gatinho também, ele é uma proteína também, que é só uma cadeia muito longa de carbonos. Mas a química orgânica não se restringe a só os seres vivos. Os plásticos, a maioria dos materiais sintéticos que a gente vê por aí, eles são derivados de carbono. E olha só, o petróleo também. O petróleo é uma mistura de moléculas de carbono. Eu já explico o que é uma molécula. Mas bem, isso tudo é assunto para outra aula. Por enquanto, eu só quero que vocês tenham na cabeça de vocês o que é um elemento químico e usar isso para entender o que é o carbono e cada um dos elementos químicos. Eu me empolgo muito falando dessas coisas, vamos voltar. Geralmente, a gente representa um elemento químico dessa forma aqui. Eu peguei o carbono de exemplo. O carbono ele tem um símbolo, que é esse C, e você tem dois números atrás dele. Tem um número maior e um número menor. E aqui a gente tem dois conceitos bem interessantes. Lembra que eu falei que toda a massa de um átomo está no núcleo dele? Então, se a gente somar o número de prótons e nêutrons que a gente tem no núcleo, a gente tem o número de massa de um átomo. É isso que significa esse número maior. E o número de prótons desse átomo, como é ele que define o elemento químico, a gente chama o número de prótons de um átomo de número atômico. Anota essa definição, por favor. O número maior sempre vai ser o número de massa. Ela é a soma dos prótons e dos nêutrons do núcleo desse átomo. E o número menor vai ser o número de prótons desse átomo, o número atômico, ok? Não importa quem que está em cima, quem que está embaixo. Se você souber que o maior é o número de massa e o menor é o número atômico, você já consegue fazer tudo. Alguns vestibulares, autores, eles trocam a ordem disso, então não se preocupa muito quem está em cima e quem está embaixo. Agora pensa comigo, como que a gente ia fazer para descobrir o número de nêutrons desse átomo? Se a gente sabe que se a gente soma os prótons e os nêutrons, isso dá 12, e a gente sabe que a gente tem 6 prótons, o que a gente conclui com isso? Bem, 6 prótons somado com nêutrons dá 12. De 6 para 12, falta quanto? 6. Então a gente tem 6 prótons e 6 nêutrons, nesse caso do carbono. Lembrando, o elemento químico só conta o número de prótons. Eu poderia ter um carbono com 6 prótons e com 8 nêutrons. É o caso do carbono 14, que você já deve ter ouvido falar, que ele é usado para determinar a idade de fósseis e coisas muito antigas. Como isso funciona é assunto para aula de radioatividade que vocês vão ter. Não comigo. A gente pode estender esse raciocínio para qualquer átomo que seja. Bem, vamos pegar o exemplo do sódio. O sódio, aqui você pode ver, o símbolo do sódio é Na. Os nomes dos símbolos dos elementos químicos, muitos deles vêm do latim. Sódio, em latim, é natrium. Por isso que o símbolo do sódio é Na. Aqui atrás dele você vê que a gente tem dois números, o 23 e o 11.
O número maior é o número de massa, o número menor é o número atômico. Isso significa que o sódio tem 11 prótons no seu núcleo, e esse 23 quer dizer que se a gente somar o número de prótons e o número de nêutrons, a gente tem 23. Mas olha só, como que eu faço para descobrir os nêutrons? Eu já tenho 11 prótons, somando prótons e nêutrons dá 23. Quanto que falta para chegar em 23? Faz a conta aí na sua casa, pausa o vídeo. A resposta é 12, né? Porque 11 mais 12 dá 23. 11 prótons, que a gente já sabe, 12 nêutrons para dar 23. Vamos agora para o nosso próximo tópico do materialzinho. Você já deve ter visto essa representação aqui de um átomo. Você pode ver que a bolinha vermelha no centro é o núcleo, e ao redor dele a gente tem anéis com umas bolinhas. Esses anéis são as camadas de elétrons, e cada bolinha nesses anéis é um elétron. E se você olhar, a gente tem uma última camada ao redor desse átomo. Essa última camada a gente chama de camada de valência. E ela é muito, muito especial, porque é através da camada de valência que os átomos interagem uns com os outros. Conhecer essa camada é muito importante porque é através da camada de valência que os átomos interagem uns com os outros, formando ligações químicas. Então anota isso. Aqui eu estou representando 5 átomos, a bolinha vermelha é o núcleo, a gente tem um anel ao redor representando a camada de valência. Eu escolhi não mostrar as camadas mais internas, só a de valência, porque no fim é o que interessa. E se você olhar, aqui os átomos estão todos separados e depois eles se aproximam, interagem com a camada de valência e eles compartilham esses elétrons. Esse compartilhamento de elétrons entre átomos é a ligação química propriamente dita. Essa ligação química mantém os átomos unidos. O conjunto desses átomos compartilhando elétrons, quando eles estão juntinhos, a gente chama isso de molécula. Você provavelmente também já ouviu alguém chamando a água de H2O. Mas o que isso significa? Bem, H é o símbolo do hidrogênio, O é o símbolo do átomo de oxigênio. H2O significa então que a gente tem H2, ou seja, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, todos eles ligados. A gente pode representar a molécula d'água desse jeito daqui. Você pode ver os 2 átomos de hidrogênio e o único átomo de oxigênio dessa molécula. A gente representa a ligação entre esses átomos com esse tracinho aqui que você está vendo. Então a gente tem cada hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. E isso daqui é uma molécula d'água. Agora vamos para o último tópico da nossa aula, que são as substâncias. E olha só, definição para você. Cada tipo de molécula define uma substância. Por exemplo, a própria água. Você conheceu agora o exemplo da água. E a água, como vocês muito bem sabem, ela tem propriedades muito bem definidas. A gente sabe que a água congela a 0 graus, ponto de fusão dela, e a gente sabe que ela ferve a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição dela. E a gente pode classificar substâncias em 2 grandes grupos. O grupo das substâncias simples e o grupo das substâncias compostas. O grupo das substâncias simples são aquelas substâncias que são compostas por apenas um elemento químico, um tipo de átomo. Por exemplo, o gás oxigênio que você respira, ele tem a fórmula molecular de O2. Isso significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio, iguaizinhos, ligados uns aos outros. Aqui tem 2 tracinhos, representando 2 ligações químicas entre eles. E ele é uma substância simples, porque ele só tem um tipo de átomo nele. A gente tem também o grupo das substâncias compostas, ou simplesmente composto, que são as substâncias que são feitas de mais de um elemento químico. Exemplo clássico, de novo, a água, que você já viu, que a fórmula dela é H2O. Você vê que são 2 elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, portanto, é uma substância composta. Agora a gente pode ir para o último tópico da nossa aula, que são as misturas. Uma mistura não é nada mais do que uma mistura de substâncias diferentes. Um exemplo clássico de mistura que você tem que saber muito bem é o próprio ar que você respira. O ar que a gente respira, ele é feito principalmente de 2 componentes, que é como a gente chama cada uma das partes da mistura. Tem muito mais, mas a gente vai ficar só com 2 por hoje. Que é o gás oxigênio, O2, e o gás nitrogênio, N2. E você pode ver que as duas são substâncias simples, porque as duas, cada uma delas, substâncias simples porque cada uma delas é feita só de um tipo de átomo. Eu gostaria de dizer também que a água que sai da sua torneira não é uma substância pura, é uma mistura. Porque a água que sai da sua torneira tem um monte de impurezas e coisas dissolvidas. Tem sais minerais, tem o cloro que é adicionado durante o processo de tratamento da água, dentre outras coisas. Se hidrate. Por fim,
Queria dizer que é muito difícil a gente achar uma substância pura ao nosso redor. Quase tudo ao nosso redor é uma mistura. Até mesmo as amostras mais puras de uma substância têm um grauzinho de impureza. Mas se o vestibular te disser que uma coisa é pura, você fala, tá bom, é uma substância pura que eu estou lidando. Bem, esse é o fim da nossa aula. Era isso que eu queria passar para vocês por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Resolvam os exercícios que eu deixei para vocês no Educo. E bem, vamos agora só um resuminho, ok? Bom, vamos lá então. Tudo são átomos. Um átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. O núcleo é feito de prótons e nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons são neutros. Os dois têm a mesma massa. A eletrosfera é feita de elétrons. E os elétrons são partículas muito pequenas, 2.000 vezes mais leves do que um próton ou um nêutron. O próton e o nêutron têm a mesma massa de 1U. Para a gente descobrir a massa de um átomo, basta somar o número de prótons e nêutrons desse átomo. Número atômico é o número de prótons que um átomo tem em seu núcleo. E esse número de prótons é o que define cada elemento químico. Os elétrons estão dispostos em camadas ao redor do núcleo. A camada mais externa a gente chama de camada de valência e é a camada que os átomos usam para interagir entre si formando ligações químicas. O conjunto de átomos unidos por ligações químicas a gente chama de molécula. Cada molécula define uma substância e uma substância pode ser simples ou composta. Simples se ela for feita só de um tipo de átomo, composta se ela for feita por mais de um tipo de átomo. Uma mistura, então, é uma mistura só de substâncias diferentes, tanto faz se elas são simples ou se elas são compostas, ok? Bem, era isso que eu tinha para falar sobre essa aula. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre mistura e como separar elas. No mais, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam. Tudo são átomos. Ah, eu vou me pra editar isso, que legal.